Nós temos nessa questão dois polígonos, sendo que o primeiro P é um hexágono. Então, nós teremos um hexágono. Aqui, o nosso polígono P. Ele afirma, e se o número de diagonais de Q, que representa o segundo polígono, partindo de um vértice, é igual ao número de diagonais desse hexágono. Então, o primeiro passo, nós calculamos o número de diagonais do hexágono. Observe que o P eu não representei nem sendo um polígono regular, porque o número de diagonais não depende dele ser regular. O número de diagonais de um polígono é dado por n vezes o n menos 3 sobre 2, em que n representa o número de lados. Então, nós temos o número de lados. Veja que a nossa relação só depende do número de lados, mas isso é o número de diagonais totais que aparecem no nosso polígono. Para o polígono P, nós temos que o número de diagonais de P, como o número de lados que nós temos em P, vale 6, será o 6 vezes o 6 menos 3 sobre 2. Ou seja, as diagonais do polígono P será dado por 3 vezes 3, chegando em 9 diagonais. Então, existem 9 diagonais no nosso polígono P. Por outro lado, o seu polígono Q, ele tem em um único vértice tantas diagonais quanto eu posso traçar em P. Veja que agora nós temos um polígono que nós desconhecemos o número de lados, mas o número de diagonais que eu consigo traçar a partir de um vértice, ele afirma que é o mesmo número de diagonais que nós temos no hexágono, mas o número de diagonais em um único vértice é dado por n menos 3 diagonais. A cada vértice, nós temos n menos 3 diagonais. E nesse vértice, nós conseguimos ter o número de diagonais que era no hexágono. Ou seja, em um único vértice, nós temos 9 diagonais. Então, n menos 3, que representa o número de diagonais em cada vértice, tem que ser igual a 9. Logo, o número de lados vale 12. Então, nós temos 12 lados. E ele pede a medida do ângulo interno desse polígono Q. Se eu tenho o número de lados, é possível determinar o nosso ângulo interno, já que o nosso polígono é um polígono regular. A determinação do ângulo interno de um polígono se torna mais fácil quando nós trabalhamos com o ângulo externo. Então, nós temos que o ângulo interno, ele é o suplemento do ângulo externo. E o nosso ângulo externo é a soma dos externos dividido pelo número de ângulos, que coincide com o número de lados. Então, o ângulo externo, soma dos externos para um polígono convexo, 360 graus, dividido pelo número de lados que nós encontramos, 12. Então, o nosso ângulo externo será um valor de 30 graus. Se o ângulo externo é 30 graus, o ângulo interno associado, ele representa o suplemento, ou seja, o ângulo interno é 180 graus menos o externo. Logo, o ângulo interno será 150 graus. Alternativa B.